Olá, bem-vindos ao canal 5 Direitos. Neste vídeo falaremos sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ou ADPF. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 102, parágrafo 1º, dispõe que a ADPF decorrente desta Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei. O Supremo Tribunal Federal ele decidiu que, antes do surgimento desta lei, não poderia apreciá-la, ou seja, considerou a norma citada como norma constitucional de eficácia limitada. A lei que dispõe sobre o processo e julgamento da ADPF é a Lei 9.882 de 99. Nós dividiremos a análise da lei nos seguintes tópicos: hipótese de cabimento, conceito de preceitos fundamentais, legitimidade, natureza da ação, procedimento e efeitos da decisão. Nós temos duas hipóteses de cabimento da ADPF. A primeira hipótese é para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do poder público. A segunda hipótese é quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. Ela não pode ser utilizada, contudo, para impugnar súmula do Supremo Tribunal Federal. Quanto ao conceito de preceitos fundamentais, existem várias doutrinas. Nós utilizaremos a posição majoritária que considera como fundamentais os preceitos que informam a estrutura constitucional e servem como vetores para a interpretação do sistema constitucional. Os legitimados para propor a ADPF são os mesmos da ADI. Mencionaremos rapidamente para lembrarmos. O rol está previsto no artigo 103 da Constituição de 88. O Presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador do Estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. O inciso da lei, que legitimava qualquer pessoa lesada ou ameaçada por ato do poder público, foi vetado. Contudo, um parágrafo que se refere a este inciso não foi vetado, dispondo que faculta-se, na hipótese do inciso, este vetado, ao interessado, mediante representação, solicitar a propositura de ADPF ao Procurador-Geral da República, que, examinando os fundamentos jurídicos do pedido, decidirá do cabimento do seu ingresso em juízo. De qualquer modo, o Procurador-Geral da República já estava previsto no rol de legitimados da ADI e, portanto, da ADPF. Trata-se de uma ação de natureza subsidiária, pois ela não será admitida quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Sobre o procedimento. São requisitos da petição inicial a indicação do preceito fundamental, considerado violado, a indicação do ato questionado, a prova da violação do preceito fundamental, o pedido com suas especificações e, se for o caso, a comprovação da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera violado. Ela deve vir acompanhada de instrumento de mandato, se for o caso, e apresentada em duas vias, devendo conter cópias do ato questionado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação. Ela será indeferida liminarmente pelo relator quando não for caso de ADPF, quando for inepta ou quando faltar algum dos requisitos prescritos na lei. Da decisão de indeferimento cabe agravo, no prazo de 5 dias. Pode ser deferido pedido de medida liminar por maioria absoluta dos membros do Supremo Tribunal Federal,
Se for o caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave, ou ainda período de recesso, pode o relator conceder a liminar ad referendum do Tribunal Pleno. O relator poderá ouvir os órgãos ou autoridades responsáveis pelo ato questionado, bem como o advogado-geral da União ou o procurador-geral da República, no prazo comum de 5 dias. A liminar poderá consistir na determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento de processo ou os efeitos de decisão judicial ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da ADPF, salvo se decorrentes de coisa julgada. Apreciado o pedido de liminar, o relator solicitará as informações às autoridades responsáveis pela prática do ato questionado, no prazo de 10 dias. Se entender necessário, o relator pode ouvir as partes nos processos que ensejaram a ADPF, requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou ainda fixar data para declarações e audiência pública de pessoas com experiência e autoridade na matéria. Também poderão ser autorizadas, a critério do relator, sustentação oral e juntada de memoriais, por requerimento dos interessados no processo. Decorrido o prazo das informações, o relator lançará o relatório, com cópia aos ministros e pedirá dia para julgamento. Após o decurso do prazo para informações, o Ministério Público, nas ADPFs que não houver formulado, terá vista do processo por 5 dias. A decisão da ADPF somente será tomada se presentes na sessão pelo menos 2/3 dos ministros. Sobre os efeitos da decisão. Julgada a ação, serão comunicadas às autoridades ou órgãos responsáveis pela prática dos atos questionados, fixando-se as condições e o modo de interpretação e a aplicação do preceito fundamental. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. Dentro de 10 dias contados a partir do trânsito em julgado, sua parte dispositiva será publicada em sessão especial do Diário de Justiça e do Diário Oficial da União. A decisão tem eficácia erga omnes e o efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do poder público. No processo de ADPF, se declarada a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, em razão de segurança jurídica ou excepcional interesse social, o STF pode, por maioria de 2/3 dos membros, restringir os efeitos daquela declaração, ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. A decisão da ADPF é irrecorrível, não podendo ser objeto de ação rescisória. Caberá reclamação contra o descumprimento da decisão, na forma do regimento interno do STF. Finalmente, vale apontar que a ADPF pode ser conhecida como ADI. Se presentes os requisitos para conhecimento da ADI, é aplicável o princípio da fungibilidade. Tal princípio foi, inclusive, cobrado em questão da Fundação Carlos Chagas de 2015 para procurador do Ministério Público de Contas. As hipóteses de cabimento também foram cobradas em 2014 pela VUNESP, em concurso para defensor público, em concurso da FGV de 2014 para procurador municipal. A sua natureza subsidiária foi cobrada pela Fundep em 2015, em concurso para auditor, conselheiro substituto do Tribunal de Contas, e a legitimidade também já foi cobrada em concurso para procurador da Prefeitura de Curitiba, de 2015.